Meu nome é Sebastião Ferreira e aos 78 anos jamais imaginei que a minha própria casa, o santuário que eu ergui com suor e sacrifício, seria o palco da maior traição da minha vida. Eu, um major da Polícia Militar aposentado, que dedicou uma vida inteira à ordem e à justiça, me vi despojado de tudo por quem mais confiava. Meu filho único, Renato. A casa que construí tijolo por tijolo, com cada cimento amassado e cada telha colocada, seria a morada dos pais da sua esposa. A cena ainda se repete em minha mente como um filme em looping. Um fim de tarde cinzento, a brisa fria de Curitiba cortando a pele, e Renato, meu filho que eu vi crescer e se tornar um homem, me encarando com uma frieza que eu nunca vira antes. Pai, entenda a situação, disse ele com aquela voz grave que outrora me enchia de orgulho. Os sogros estão sem lugar para ficar, e aqui na casa do Senhor eles terão mais conforto. Você poderá se mudar para aquele residencial para idosos no centro. Lá terá companhia e cuidados de que precisa. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Eu, que enfrentei criminosos, que fiz sacrifícios incontáveis para dar a ele a melhor educação, agora era tratado como um estorvo, uma peça de mobília antiga que precisa ser descartada. Mais doloroso que a aposentadoria repentina foi a dor de ser descartado por quem eu mais amava. Aquele filho, a quem eu ensinei os valores da honestidade e do respeito, estava me despejando de minha própria vida. A ironia da vida é cruel. Por mais de 3 décadas, minha rotina era dedicada a servir e proteger. Os perigos da rua, as noites em claro, as tensões constantes do trabalho na polícia, tudo isso era suportável porque eu tinha um propósito maior: minha família. E para Renato, eu sonhava o melhor. Queria que ele tivesse uma vida confortável, sem as agruras que eu enfrentei. Lembro-me vividamente de quando ele era criança e me perguntava: pai, por que você chega tão cansado do trabalho? Eu sorria e respondia: para garantir que você tenha um futuro brilhante, meu filho. E ele teve. Estudou engenharia civil em uma das melhores universidades do país. Sempre com o meu apoio incondicional. Cada mensalidade, cada livro, cada material de estudo era pago com o suor do meu trabalho e o suposto salário de major. Nunca hesitei em apertar o cinto, em comer o mínimo para que ele tivesse o máximo. Eu pensava: meu filho será um homem realizado e eu terei a satisfação de vê-lo prosperar. A virada em minha vida começou, no entanto, muitos anos antes, quando eu ainda estava na ativa, mas já planejava minha aposentadoria. Em uma operação de rotina em uma área rural nos arredores de Maringá, nos deparamos com um terreno baldio que havia sido palco de uma grande apreensão. Curioso e com um faro para bons negócios, que eu nem sabia que tinha, comecei a investigar a propriedade. Descobri que era uma área esquecida, aparentemente sem valor, mas que estava no caminho de um futuro projeto de expansão urbana, um plano que só os mais informados tinham acesso. Aquele terreno, então, parecia uma aposta arriscada. Ninguém queria comprá-lo. Era longe, sem infraestrutura, e os vizinhos se referiam a ele como o Pato. Mas eu, com minha intuição aguçada e alguns contatos estratégicos da época da ativa, sabia que algo grandioso estava por vir. Eu havia aprendido que a inteligência, por vezes, valia mais que a força bruta. Então, comecei a economizar. Cada centavo extra da minha pensão de major, cada bônus, cada investimento mínimo que conseguia fazer, era direcionado para a compra daqueles terrenos. Não eram luxos, nem viagens, nem um carro novo. Era um sacrifício silencioso, um plano para o futuro que guardei às 7 chaves. Minha esposa, a querida Lúcia, falecida há 10 anos, achava que eu era um pão duro. Sebastião, você trabalha tanto e não gasta nada. O dinheiro é para ser aproveitado, ela dizia, sempre com um sorriso. Eu apenas balançava a cabeça e dizia: é para o futuro, minha velha, para garantir que Renato e nós
Tenhamos uma velhice tranquila. Ela partiu sem saber da grandiosidade daquele investimento. Aquela foi a minha maior tristeza. Não poder compartilhar com ela a recompensa de tantos anos de dedicação e visão. Os terrenos, por muito tempo, foram apenas papéis guardados em um cofre na minha antiga escrivaninha de major. Um segredo que eu planejava revelar a Renato no momento certo. Talvez, quando ele se casasse, tivesse seus próprios filhos, e eu pudesse presenteá-lo com a herança em vida. Mal sabia eu que aquele momento certo chegaria de uma forma tão amarga e inesperada. Nos últimos anos, a vida com Renato e sua família se tornou uma rotina de cancelamentos e desculpas. As visitas de domingo, antes sagradas, começaram a rarear. Primeiro, a cada 15 dias, depois uma vez por mês, até que se resumiam a algumas datas comemorativas. Minha nora, Patrícia, uma mulher elegante, mas com um ar de superioridade, sempre encontrava um motivo para ir embora cedo. Ah, Major, temos um compromisso, ou as crianças estão cansadas, precisamos ir. Eu tentava ser compreensivo, afinal, a vida moderna é agitada. Mas as desculpas se tornaram cada vez mais esfarrapadas. E a sensação de que eu era um incômodo se tornou insuportável. Os presentes que eu dava aos meus netos, João e Mariana, feitos com tanto carinho em minha pequena oficina nos fundos, eram recebidos com um olhar de desaprovação de Patrícia. Lembro-me de ter esculpido um soldadinho de madeira para João, detalhe por detalhe, polindo-o por semanas. Quando entreguei, João abriu um sorriso enorme, mas Patrícia interveio rapidamente. Ah, Major, que presente rústico! Os meninos têm tantos brinquedos modernos. Aquela palavra, rústico, me cortou mais fundo do que qualquer bala de borracha. Renato, que antes me defendia, agora se calava, ou pior, endossava a esposa. Pai, não precisa se dar ao trabalho, já compramos tudo o que eles precisam. Era como se meus esforços fossem um fardo. O abandono não veio de repente. Foi um gotejar constante, lento e corrosivo, como a água que infiltra uma parede até derrubar a estrutura. Depois que Renato se casou com Patrícia, a dinâmica familiar mudou. Eu sentia que, para Patrícia, eu não era o pai de seu marido, mas uma presença inconveniente, um lembrete do passado operário que ela tentava apagar. As refeições que eu preparava com tanto esmero, um banquete digno de um regimento, ficavam quase intocadas. Major, não cozinhe tanto. As crianças comem pouco, Patrícia dizia, mas eu sabia que não era verdade. Meus netos comiam bem, era ela que tinha pressa de ir embora. Começaram os cancelamentos de última hora. Pai, não poderemos ir neste domingo, Patrícia está com enxaqueca. Pai, as crianças estão resfriadas. Pai, temos um aniversário na família da Patrícia. As desculpas eram intermináveis, sempre girando em torno dela ou de sua família. Eu ligava para Renato durante a semana, convidando-os, e ele sempre respondia: Pai, estamos muito ocupados, avisaremos quando pudermos ir. Mas as semanas se arrastavam e o aviso nunca chegava. Um dia decidi fazer uma visita surpresa à casa deles. Foi um erro, eu sei agora. Quando toquei a campainha, Patrícia atendeu com uma expressão de surpresa que beirava a irritação. Ah, Major Sebastião, que inesperado, disse ela, mas a frase não era um convite, era um aviso. Renato não está, saiu para trabalhar. Era um sábado à tarde. Meus netos, João e Mariana, brincavam no quintal e, ao me verem, gritaram "Vovô!" e correram para me abraçar. Patrícia, no entanto, rapidamente os chamou. Crianças, entrem logo, vão pegar um resfriado. Era verão, o sol estava radiante, mas a frieza de Patrícia era palpável. Eu fiquei parado na porta como um vendedor ambulante. Ela não me convidou para entrar, nem sequer ofereceu um copo d'água. Bem, Major, quando Renato voltar, eu direi que o senhor esteve aqui. E fechou a porta. Caminhei até o ponto de ônibus, sentindo-me como um cão abandonado na rua. Naquele dia, entendi que, para Patrícia,
eu não passava de um estorvo. Mas o que mais me doeu foi que Renato nunca perguntou por que eu havia ido lá, nunca me ligou para se desculpar pela atitude de sua esposa. Ele simplesmente agiu como se nada tivesse acontecido. As celebrações de Natal se tornaram uma formalidade fria. Eles vinham por 1 hora, comiam algo apressadamente, as crianças abriam os presentes e partiam. Temos que jantar com a família da Patrícia. Era a desculpa de sempre. Eu nunca fui convidado a conhecer essa outra família, nunca fui incluído em seus planos. Quando completei 75 anos, esperei a tarde toda por uma visita, um telefonema. Eu havia preparado um bolo, comprado bebidas, limpado a casa de cima a baixo. Às 8 da noite, Renato me ligou. Pai, feliz aniversário. Desculpe não termos ido, mas tivemos um imprévio. Ele não explicou qual imprevisto, não deu detalhes. Naquela noite comi o bolo sozinho, olhando as fotos de quando Renato era criança e me ajudava a construir a casa. Eu me perguntava onde havia falhado como pai, o que tinha feito de errado para que meu filho me tratasse como um estranho. E agora, 3 anos depois, esse mesmo filho, que não tinha tempo para me visitar, que não podia passar uma tarde completa comigo, me dizia que eu tinha que sair da minha casa para que os sogros dele pudessem morar. Os mesmos sogros que ele preferia sobre seu próprio pai. Mas como eu disse no início, havia coisas que Renato não sabia, coisas que eu vinha guardando, não por malícia, mas porque nunca imaginei que as usaria para me defender do meu próprio filho. E essas coisas estavam prestes a mudar toda a história. Agora vem a parte que meu filho jamais imaginou. Enquanto ele acreditava que eu era apenas um major aposentado com uma pensão modesta, eu estava tomando decisões que ele consideraria impossíveis para alguém como eu. Você se lembra que eu disse que trabalhei na polícia a vida toda? Bem, em todos esses anos aprendi algo muito importante. O dinheiro não se ganha apenas trabalhando duro, mas trabalhando de forma inteligente. E eu, embora não tivesse estudos universitários como meu filho, tinha algo que ele nunca teve: visão para os negócios. Há quase 20 anos, quando eu ainda estava na ativa, comecei a ouvir alguns boatos sobre um projeto de urbanização massiva que conectaria Curitiba às cidades vizinhas, abrindo novas vias de acesso e valorizando áreas antes esquecidas. Era uma informação que circulava nos bastidores entre os urbanistas e os oficiais de alto escalão. Planos que eu via de relance em documentos oficiais quando fazia a segurança de reuniões importantes. A maioria dos meus colegas não dava importância a essas conversas. São apenas promessas políticas, major, eles diziam. Projetos que nunca saem do papel. Mas eu, que já tinha visto muitos projetos serem anunciados e realizados, sabia que aquilo era sério. Comecei a visitar as áreas periféricas da cidade, caminhando por terrenos baldios, perguntando preços, estudando mapas da cidade. Descobri que havia vários terrenos justamente na região onde passaria a futura expansão. Terrenos que ninguém queria, pois eram distantes do centro e pareciam não servir para nada. Durante 3 anos, cada centavo extra que eu ganhava era guardado. Não comprei roupas novas, não troquei os móveis da casa, não me dei nenhum luxo. Lúcia, minha esposa, pensava que eu havia me tornado um pão duro, mas eu dizia: mulher, confie em mim, isso será para o futuro do Renato. Quando juntei dinheiro suficiente, comprei 4 terrenos. Eram baratos, pois estavam no meio do nada, cheios de mato, sem água, sem luz, sem nada. Meus vizinhos da época diziam: major, você foi enganado. Esses terrenos não valem nem o papel onde está escrito o título. Mas eu sabia o que estava fazendo. Guardei os papéis em um cofre que tenho escondido no meu escritório e esperei. Ano após ano, mantive silêncio enquanto o projeto de urbanização avançava lentamente nos gabinetes do governo. Enquanto isso, continuei economizando cada centavo que podia, cada extra que ganhava nos plantões, cada moeda que sobrava das despesas da casa.
Tudo era guardado em uma conta especial que abri em um banco discreto no centro, uma conta que nem Lúcia sabia que existia. Não era que eu mentisse para minha esposa, mas queria fazer uma surpresa no dia em que tudo isso desse frutos. Queria chegar em casa e dizer: Lúcia, somos ricos. Renato poderá estudar na melhor universidade do país e nós teremos uma velhice tranquila. Mas Lúcia morreu antes que eu pudesse contar a ela sobre os terrenos. Morreu sem saber que seu marido havia sido mais inteligente do que ela acreditava. Essa foi uma das maiores tristezas da minha vida. Não poder compartilhar com ela o orgulho de ter previsto o futuro. Quando Renato se formou em engenharia, fiquei tentado a contar tudo. Mas depois pensei: não, é melhor esperar que ele se case, que tenha seus filhos. E aí eu dou tudo como uma herança em vida. Assim, ele poderá desfrutar com sua família. Quão enganado eu estava! Os terrenos começaram a subir de preço há 6 anos, quando o projeto de urbanização foi oficialmente anunciado. Terrenos que eu havia comprado por uma bagatela agora valiam fortunas. Empresas construtoras me ligavam, oferecendo cifras que nem em meus melhores sonhos eu havia imaginado, mas eu não vendi. Continuei esperando o momento perfeito, o momento em que pudesse compartilhar essa alegria com meu filho. Eu pensava: quando Renato souber que seu velho não era tão tolo como ele acreditava, vai se sentir orgulhoso. Vai entender que todo o sacrifício valeu a pena. Há 1 ano, uma incorporadora me fez uma oferta que quase me deu um infarto. Queriam comprar os 4 terrenos por uma soma que me transformaria em um homem muito rico. Milionário. Você percebe? Eu, Major Sebastião Ferreira, o policial aposentado que veio de uma família humilde, poderia ser um milionário. Mas eu continuei esperando. Continuei pensando que era melhor guardar essa surpresa para o momento certo, para quando Renato realmente precisasse desse dinheiro, ou para quando eu já não estivesse aqui e ele encontrasse os papéis entre minhas coisas. Nunca pensei que o momento certo chegaria dessa maneira. Nunca pensei que meu filho me expulsaria da minha própria casa para abrigar seus sogros. Nunca pensei que teria que usar minha fortuna, não para lhe dar uma alegria, mas para lhe dar uma lição que ele jamais esqueceria. Naquela noite, depois que Renato me disse para ir para o asilo de idosos, abri o cofre e olhei os títulos de propriedade. Olhei o extrato da conta bancária e, pela primeira vez em minha vida, não senti orgulho do que havia conquistado. Senti uma tristeza profunda, porque todo aquele dinheiro que eu havia guardado, pensando no futuro da minha família, agora teria que usá-lo para algo completamente diferente. Se fosse você, o que faria agora? De repente, meu filho, que não pisava naquela casa há meses, começou a aparecer todos os dias. Mas não vinha sozinho, vinha com Patrícia, com os netos e até com os sogros para que conhecessem a casa onde iriam morar. A primeira vez que trouxeram os sogros foi 3 dias depois de me dizerem para ir embora. Renato tocou a campainha como se fosse um visitante qualquer, quando ele havia crescido ali, quando aquela casa havia sido seu lar por 30 anos. Pai, apresento-lhe o senhor Armando e a senhora Carmen, disse ele, como se fosse uma apresentação formal. Os sogros me olharam com aquele sorriso falso que as pessoas usam quando estão calculando o valor do que estão vendo. Que casa linda, Major Sebastião, disse a senhora Carmen, mas ela não me olhava. Seus olhos percorriam cada canto, cada móvel, cada detalhe. Deve ser muito confortável morar aqui. O senhor Armando, que era um tipo mais direto, começou a fazer perguntas que me gelaram o sangue. Quantos metros quadrados tem a casa? A instalação elétrica está boa? O telhado tem goteiras? Perguntas que ele fazia como se eu já não existisse, como se a casa já fosse deles. O mais estranho era ver Renato. Ele estava mais atencioso comigo do que havia estado em anos. Pai, quer que eu prepare um chimarrão? Pai, sua coluna está doendo? Pai, está confortável aí sentado?
Tanta preocupação de repente soava falsa, como quando alguém fala gentilmente porque precisa de algo. Patrícia, que normalmente só me dirigia a palavra quando era estritamente necessário, agora sorria o tempo todo. Ah, Major Sebastião, que bem que o senhor está. Está comendo bem? Precisa que eu traga algo do supermercado. Os netos, João e Mariana, pareciam confusos com todo o movimento. Vovô, por que a mamãe diz que você vai morar em outro lugar? Perguntou João, o mais velho, e eu não soube o que responder. Como explicar para uma criança que o pai dela está expulsando o avô de sua própria casa? Renato se adiantou. O vovô vai morar em um lugar onde será melhor cuidado, onde terá amigos da sua idade. Amigos da sua idade, como se eu fosse uma criança que precisava de colegas de brincadeira. Durante aquela semana, eles começaram a aparecer com presentes. Renato me trouxe uma jaqueta nova. Pai, vi esta jaqueta e lembrei do senhor. Patrícia me trouxe uma torta da padaria. Major, isso é para o senhor ter algo gostoso depois do almoço. Os netos me fizeram desenhos na escola. Vovô, isto é para o senhor, para que se lembre de nós. Tudo muito bonito, tudo muito terno, mas eu sabia o que estava acontecendo. Depois de anos me tratando como um móvel velho, agora me enchiam de atenções porque precisavam que eu fosse embora sem fazer alarde. Precisavam que eu fosse convencido de que era o melhor para todos. Uma tarde, Renato ficou depois que os outros foram embora. Pai, quero conversar com o senhor, disse ele com aquela voz que usava quando queria me convencer de algo. Eu sei que isso é difícil para o senhor, mas realmente acreditamos que é o melhor. Ele sentou na poltrona onde Lúcia costumava sentar para tomar café comigo. Pai, o senhor não é mais jovem. O que acontece se o senhor cair e não tiver ninguém para ajudar? O que acontece se o senhor passar mal de madrugada? No residencial, o senhor terá enfermeiros 24 horas. Ele continuou falando, mas eu já não o ouvia. Eu o olhava e via um estranho. Onde estava o menino que me ajudava a lavar o carro? Onde estava o jovem que me abraçava quando se formou em engenharia? Onde estava o filho que chorava em meus braços quando sua mãe morreu? Além disso, ele continuou, os sogros realmente não têm para onde ir. O apartamento onde moravam foi vendido e eles não conseguem pagar um aluguel. O senhor entende como está a situação econômica, não é? Ali, percebi algo que me doeu mais do que tudo o que havia acontecido antes. Meu filho não estava me pedindo para ir embora. Ele estava me explicando por que era inevitável que eu fosse embora. Ele já havia tomado a decisão e agora só precisava que eu a aceitasse sem problemas. Pai, disse ele, e colocou a mão no meu ombro como fazia quando era criança. Eu sei que o senhor me entende. Sempre foi compreensivo. Sempre colocou a família em primeiro lugar. A família em primeiro lugar. Que ironia! Eu havia colocado a família em primeiro lugar durante toda a minha vida. Havia trabalhado como um louco para lhe dar uma casa, uma educação, um futuro. E agora ele me dizia para colocar a família em primeiro lugar, aceitando que me expulsassem da minha própria casa. Está bem, filho, eu disse. Farei o que você quer. O rosto dele se iluminou. Pai, eu sabia que o senhor ia entender. O senhor é o melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo, ele dizia, justo quando estava me expulsando de casa. Naquela noite, depois que ele se foi, peguei novamente os papéis do cofre, os títulos dos terrenos, os extratos bancários, as ofertas de compra que havia recebido, e tomei a decisão mais importante da minha vida. Se meu filho acreditava que eu era um velho inútil, que não tinha mais opções a não ser viver da caridade dele, ele estava muito enganado. Se ele acreditava que podia me manipular com carinho falso e presentes baratos, ele estava muito enganado. E se ele acreditava que ficaria com esta casa sem consequências, ele estava muito enganado. No dia seguinte, fiz as ligações que mudariam tudo. Ligações que meu filho jamais imaginou que eu poderia fazer.
A primeira ligação fiz às 8 da manhã do dia seguinte. Liguei para a imobiliária que havia me oferecido uma fortuna pelos terrenos. Bom dia, fala Major Sebastião Ferreira. Lembram-se da oferta que me fizeram pelos terrenos na região da expansão urbana? Bem, eu aceito, mas com uma condição. Quero que a operação seja fechada esta mesma semana. Do outro lado da linha, quase caíram da cadeira. Disseram que era impossível fechar uma operação tão grande em tão pouco tempo. Major Sebastião, são muitos documentos, muita burocracia. Precisamos de pelo menos um mês. Me escutem bem, eu disse, com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Vocês me ligam há 1 ano para comprar esses terrenos. Se realmente os querem, tem 1 semana. Se não, ligo para a concorrência. Funcionou. 2 horas depois me ligaram de volta confirmando que poderiam fechar a operação em 5 dias. A segunda ligação foi para o banco. Quero sacar todo o dinheiro da minha conta poupança e transferir para uma nova conta em outro banco, eu disse. O gerente me perguntou se eu tinha certeza, se não preferia deixar o dinheiro investido. Jovem, eu disse, tenho 78 anos e sei muito bem o que estou fazendo. A terceira ligação foi a mais importante. Liguei para um advogado que conhecia dos tempos de serviço, o Dr. Almeida, um tipo sério que havia feito vários negócios imobiliários para grandes empresários. Doutor Almeida, preciso que me ajude com uma situação familiar muito delicada. Expliquei tudo. Como meu filho estava me expulsando da minha própria casa, como ele acreditava que eu era um velho sem recursos, como ele havia decidido colocar os sogros em meu lugar. O advogado me ouviu em silêncio. Major Sebastião, ele disse quando terminei de contar, legalmente seu filho não pode expulsá-lo de sua casa sem o seu consentimento. Essa casa está em seu nome. Eu sei, doutor, mas eu não quero brigar legalmente com meu filho. Eu quero algo diferente. Quero lhe dar uma lição que ele jamais esquecerá. Contei sobre os terrenos, sobre o dinheiro que havia economizado, sobre meus planos. O advogado assobiou baixinho. Major Sebastião, o senhor não é o velho simples que aparenta ser. Não, doutor, não sou. E quero que meu filho descubra isso da maneira mais dolorosa possível. Passei aquela semana como se nada estivesse acontecendo. Renato continuava vindo todos os dias com sua família e seus sogros. Continuavam me enchendo de atenções falsas. Continuavam fazendo planos para quando eu não estivesse mais ali. Um dia, ouvi Patrícia falando ao telefone com alguém. Sim, já quase resolvemos o problema da casa. O major vai para o residencial na semana que vem. Você vai ver como vai ficar linda quando fizermos algumas reformas. Reformas. Na casa que eu construí com minhas próprias mãos. Na casa onde havia vivido por 50 anos, como se fosse uma casa velha que precisava ser modernizada. Renato me mostrou os folhetos do residencial. Olhe, pai, que lindo! Eles têm enfermeiros, têm atividades, o senhor tem até uma sala de televisão. Ele falava como se estivesse me oferecendo férias em um hotel 5 estrelas. E quanto custa? Perguntei. Não se preocupe com isso, pai. Entre sua aposentadoria e um pouco que eu coloco, conseguimos pagar. Um pouco que ele colocava. Que generoso! Ele me expulsava da minha casa para colocar os sogros e ainda se oferecia para ajudar a pagar o residencial com a minha própria aposentadoria. Na quinta-feira, faltando 3 dias para o fechamento da venda dos terrenos, Renato veio com uma mala. Pai, trouxe isto para o senhor ir guardando suas coisas. Pensei que talvez precisasse de ajuda para decidir o que levar e o que deixar. O que deixar? Perguntei. Bem, pai, no residencial o senhor não terá muito espaço. Talvez possa levar a roupa, algumas lembranças, as fotos da mamãe, mas os móveis, os eletrodomésticos, essas coisas o senhor pode deixar. Nós cuidaremos delas. Claro, eles cuidariam dos meus móveis. Os móveis que eu havia comprado trabalhando de sol a sol, eles iriam cuidar para que os sogros usassem. Naquela noite, pela primeira vez em 1 semana, me permiti sorrir, sorrir de verdade.
porque meu filho não tinha a menor ideia do que estava por vir. A sexta-feira foi o dia mais longo da minha vida. Pela manhã, fui ao banco e confirmei que todo o dinheiro da venda já estava depositado. Uma soma que nem em meus melhores sonhos eu havia imaginado ter. Uma soma que transformava este velho major aposentado em um homem muito rico. À tarde, Renato veio com Patrícia e os netos. Bem, pai, amanhã é o grande dia. Já está tudo arranjado no residencial. Vão recebê-lo às 10 da manhã. Os netos me abraçaram. Vovô, vamos sentir saudades, disse minha neta Mariana. E eu soube que era verdade. Os únicos que realmente sentiriam saudades eram eles. Não se preocupem, eu disse. O vovô não vai muito longe. Renato sorriu. Claro, pai, nós vamos visitá-lo todas as semanas. Todas as semanas, como tinham vindo todas as semanas nos últimos anos. Naquela noite, arrumei uma mala pequena com o indispensável, mas não para ir ao residencial. Eu tinha outros planos. Planos que meu filho descobriria muito em breve. Antes de me deitar, olhei pela última vez cada canto daquela casa. A casa que havia construído com amor, pensando no futuro da minha família. A casa da qual meu próprio filho estava me expulsando para colocar pessoas estranhas. Amanhã seria um dia que nenhum de nós jamais esqueceria. Para você que acompanha nossas histórias de vida, que se emociona com cada superação e que entende a complexidade das relações humanas, quero fazer um pedido especial. Se esta história está tocando o seu coração, se você se identifica com a dor do abandono ou com a força da resiliência, não deixe de se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas. E se você tem uma história para compartilhar ou uma opinião sincera sobre o que faria no lugar do Major Sebastião, deixe seu comentário abaixo. Queremos ouvir você. Cada palavra sua é um elo que nos conecta, uma voz que se junta à nossa em busca de esperança e justiça. Sua presença aqui faz toda a diferença. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade para expressar seus sentimentos. O sábado de manhã me levantei mais cedo do que nunca. Não porque estivesse nervoso, mas porque tinha muitas coisas a fazer antes que Renato chegasse para me levar ao suposto residencial. Às 7 da manhã, liguei para o Dr. Almeida. Doutor, hoje o plano é executado. Está tudo pronto, Major Sebastião. Tudo preparado. Os papéis estão assinados, as transferências estão feitas, só falta o senhor dar a ordem. Perfeito. Às 10h30 da manhã, quero que faça as ligações. Depois, liguei para minha irmã, Dulce, que mora em Porto Alegre. Havia meses que não falava com ela, desde o último aniversário familiar ao qual Renato não me levou. Dulce, sou eu, Sebastião. Preciso te pedir um favor muito grande. Posso ficar na sua casa por uns dias? Te explico tudo quando chegar, mas é urgente. Minha irmã, que sempre foi uma mulher inteligente, não me fez perguntas. Meu irmão, esta casa é sua. Venha quando quiser. Às 8h30, a campainha tocou. Era Renato, que vinha com Patrícia e os netos para me acompanhar naquele momento tão especial. Que considerados. Bom dia, pai. Já tem tudo pronto? Sim, filho, tudo pronto. Olhei para meus netos e meu coração doeu. Eles não tinham culpa de nada. Eram vítimas da ambição e da falta de coração de seus pais. Crianças, eu disse, o vovô ama muito vocês. Lembrem-se sempre disso, aconteça o que acontecer. Renato sorriu. Pai, não fale como se fosse para o fim do mundo. O residencial fica a 20 minutos daqui. Às 9h30, chegaram os sogros com um caminhão de mudança. O senhor Armando dirigia os funcionários como se fosse o dono da casa. Cuidado com o sofá. Aquela mesa, coloquem perto da janela. Ainda não mudei, meu pai, disse Renato aos funcionários. Mas já podem ir arrumando as coisas. E eu os observava da poltrona onde havia passado tantas tardes lendo o jornal, onde havia consolado Renato quando ele brigava com os amigos na escola,
onde havia amparado Lúcia durante seus últimos dias. Bem, pai, disse Renato às 10 em ponto. É hora de irmos. Sim, filho, é hora. Peguei minha mala pequena e caminhei em direção à porta. No umbral, me virei para olhar a casa pela última vez. Os sogros já estavam arrumando suas coisas na minha sala de estar. A senhora Carmen estava pendurando um quadro horrível na parede, onde antes estava a foto de Lúcia. Adeus, casa, eu disse em voz baixa. Durante a viagem para o residencial, Renato estava mais falante do que eu o via há anos. Pai, o senhor vai ver que vai gostar. Eles têm muitas atividades. A comida é boa. Os outros idosos são muito simpáticos. Os outros idosos, como se eu fosse mais um na multidão. Chegamos ao residencial às 10h25. Era um edifício cinzento com janelas pequenas e um jardim triste. Nada a ver com as fotos dos folhetos que Renato havia me mostrado. Bem, pai, aqui estamos. Sim, filho, aqui estamos. Desci do carro com minha mala. Renato estava estacionando quando meu telefone tocou. Eram exatamente 10h30. Major Sebastião, fala, doutor Almeida. Já fiz todas as ligações que o senhor pediu. Os papéis foram enviados por mensageria para a sua casa. Chegam em meia hora. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Desliguei e olhei para Renato, que se aproximava com um sorriso no rosto, um sorriso que logo se apagaria. Tudo bem, pai? Com quem o senhor estava falando? Com ninguém importante, filho. Vamos. Entramos no residencial. O lugar cheirava a desinfetante e comida requentada. Uma enfermeira nos recebeu com uma pasta cheia de papéis. O senhor deve ser o Major Sebastião. Bem-vindo. Seu filho já nos explicou toda a sua situação. Minha situação, como se eu fosse um caso clínico. Enquanto a enfermeira explicava a Renato os horários de visita e as regras da instituição, eu peguei meu telefone e enviei uma mensagem que tinha preparada há dias. Era uma mensagem para todos os meus vizinhos, para meus ex-companheiros de trabalho, para toda a gente que conhecia no bairro. Uma mensagem que dizia: hoje meu filho me internou em um residencial para que os sogros dele possam viver em minha casa. Mas ele não sabe que sou milionário. Em meia hora ele vai descobrir. Peço que estejam atentos aos seus telefones. Guardei o telefone e olhei para meu filho, que continuava falando com a enfermeira sobre medicamentos e cuidados especiais. Renato, eu disse. Sim, pai. Há algo que eu preciso te dizer. Ele se aproximou de mim com aquela cara de preocupação falsa que vinha usando a semana toda. O que foi, pai? O senhor está se sentindo mal? Não, filho. Estou muito bem. O que acontece é que há algumas coisas que você não sabe sobre seu velho. Que coisas, pai? Olhei meu relógio. 10h55. Em 5 minutos, o mensageiro chegaria em casa com os papéis que mudariam tudo. Você acredita que sou um velho pobre que não tem mais opções a não ser viver da caridade do seu filho? Não, pai, não é caridade, é amor de família. Amor de família, Renato? Faz 3 anos que você não vem à minha casa a não ser para pedir algo ou para trazer desculpas. Faz 3 anos que seus filhos conhecem mais os outros avós do que a mim e agora você me diz que me expulsa da minha própria casa por amor de família? Pai, não é assim. Deixe-me terminar, filho. Há algo que você precisa saber. Nesse momento, meu telefone tocou. Eram exatamente 11h. Major Sebastião, os papéis foram entregues. Seu filho deve tê-los neste momento. Desliguei e olhei para Renato. Filho, você acaba de receber alguns papéis em casa. Recomendo que vá lê-los. Renato me olhou com aquela cara de confusão que ele fazia quando era criança e não entendia a tarefa da escola. Que papéis, pai? Não estou entendendo nada. Vá para casa, filho. Vá ler os papéis que o mensageiro acabou de trazer e, quando os ler, volte aqui se quiser falar comigo. Pai, o senhor está me assustando. Do que está falando? A enfermeira nos olhava sem entender nada. Com licença, há algum problema? Não, eu disse. Não há problema nenhum, mas meu filho precisa ir para casa com urgência. Renato pegou o telefone e ligou para Patrícia. Amor, chegou algum mensageiro em casa?
Trouxeram papéis para mim? Eu podia ouvir Patrícia do outro lado falando rápido, agitada. Renato ficou pálido. O que dizem os papéis? Você leu? Pausa. Não, não abra. Espere-me, já estou indo. Ele desligou e me olhou como se me visse pela primeira vez em sua vida. Pai, o que o senhor fez? O que eu tinha que fazer, filho. O que eu deveria ter feito há muito tempo. Ele saiu correndo sem se despedir. Eu fiquei no residencial, sentado em uma poltrona de plástico do hall de entrada, esperando. A enfermeira me perguntou se eu queria conhecer o quarto que me haviam designado. Não, senhorita, ainda não. Estou esperando meu filho voltar. Passou 1 hora, depois passou outra. À 1 da tarde, meu telefone começou a tocar sem parar. Primeiro, me ligou meu vizinho ao lado, o seu Osmar. Sebastião, o que está acontecendo na sua casa? Seu filho acabou de chegar gritando como um louco e os sogros estão tirando todas as coisas do caminhão de volta. Depois me ligou meu compadre, o sargento Silva, que morava na esquina. Sebastião, minha mulher me contou que viu sua nora chorando na calçada. É verdade que te expulsaram de casa? Depois me ligou a dona da padaria do bairro. Seu major, o senhor está bem? Aqui está uma confusão danada. Todo o bairro está falando do que aconteceu. Às 2 da tarde, Renato chegou ao residencial. Vinha sozinho, sem Patrícia, sem os netos. Tinha o rosto desfigurado, como se tivesse visto um fantasma. Sentou-se ao meu lado em silêncio, tirou de uma pasta os papéis que o advogado havia mandado e os colocou sobre a mesinha que tínhamos em frente. Pai, ele disse com uma voz que eu nunca havia escutado. É verdade tudo isso? Os papéis eram muito simples. O primeiro era uma cópia do título de propriedade dos 4 terrenos que eu havia comprado há 20 anos. O segundo era o contrato de venda que eu havia assinado aquela semana. O terceiro era o comprovante de depósito do banco, mostrando quanto dinheiro eu tinha na minha nova conta. Sim, filho, é tudo verdade. Pai, esses terrenos, quer dizer que o senhor... Sim, Renato. Seu velho pobre, seu velho inútil, aquele que você acabou de internar em um residencial, é um major milionário. Ele ficou calado por muito tempo, olhando os papéis como se estivesse lendo em um idioma estrangeiro. Pai, eu não sabia... Claro que não sabia, porque você nunca se importou em saber. Em todos esses anos, alguma vez você me perguntou como eu estava financeiramente? Alguma vez você se preocupou em saber se eu precisava de algo? Alguma vez você pensou que talvez seu velho tinha mais coisas guardadas do que você acreditava? Mas, pai, por que o senhor nunca me contou? Porque eu queria guardar para te dar como herança, Renato. Queria que, quando eu morresse, você abrisse o cofre e encontrasse tudo isso como uma surpresa. Queria que você dissesse: meu velho era mais inteligente do que eu pensava. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Mas agora, continuei dizendo, depois do que você me fez, tudo mudou. O que o senhor quer dizer? Peguei outro papel do meu bolso. Era uma doação que eu havia assinado com o Dr. Almeida. Este papel diz que 70% da minha fortuna vai para obras de caridade. Residências para idosos carentes, centros de acolhimento para jovens em situação de rua, associações de apoio a famílias em vulnerabilidade social, pessoas que realmente precisam de ajuda. E os outros 30%? Os outros 30% vou deixar para meus netos, João e Mariana, mas em um fideicomisso que eles só poderão usar quando completarem 25 anos. E com uma condição: que visitem o avô pelo menos uma vez por mês até que eu me vá. Renato cobriu o rosto com as mãos. E para mim o que resta? Para você, filho, resta o que você escolheu que restasse. Resta o orgulho de ter expulsado seu pai da própria casa. Resta a satisfação de ter colocado seus sogros no lugar onde eu vivi 50 anos. Resta a tranquilidade de saber que você fez o certo. Pai, eu posso mudar tudo isso. Posso tirar os sogros. O senhor pode voltar para casa. Não, Renato, você não pode mudar nada.
porque o que você fez não se apaga com arrependimento. O que você fez me mostrou quem você realmente é, e não é o filho que eu acreditava ter criado. Ele ficou chorando em silêncio. Pela primeira vez em anos, eu o vi chorar como quando era criança e se machucava brincando no quintal. Pai, me perdoe, eu não sabia. O problema, filho, não é que você não sabia que eu tinha dinheiro. O problema é que você não sabia que eu tinha sentimentos. Depois dessa conversa no residencial, não voltei a ver Renato por 3 meses. Mas soube de tudo o que estava acontecendo através dos vizinhos que me ligavam para contar cada detalhe. Eu fui morar com minha irmã Dulce em Porto Alegre. Em sua casa, pela primeira vez em anos, me senti como uma pessoa, não como um estorvo. Dulce me preparava o café da manhã todas as manhãs, me perguntava como eu havia dormido, me incluía nas conversas quando seus filhos a visitavam. Sebastião, Dulce me dizia, não entendo como seu filho pôde fazer isso, mas fico feliz que você tenha tomado a decisão que tomou. Com parte do dinheiro da venda, comprei um apartamento pequeno, mas confortável, em um bairro tranquilo de Porto Alegre. Tinha uma vista linda para um parque, onde todas as manhãs eu saía para caminhar. Pela primeira vez em décadas, acordei sem dores na coluna, sem aquela opressão no peito que havia sentido nos últimos anos. Comecei a fazer as coisas que nunca havia tido tempo para fazer. Me matriculei em um curso de marcenaria para idosos. Conheci o seu Augusto, um ex-professor que havia passado por algo parecido com sua família. Nos tornamos amigos. Tomávamos chimarrão no parque, jogávamos dominó no clube do bairro. A família de sangue nem sempre é a família do coração, dizia o seu Augusto. Às vezes, é preciso buscar sua própria tribo. Também comecei a fazer trabalho voluntário em um centro de acolhimento para crianças. Ajudava a servir a comida, brincava com as crianças, contava histórias. Aquelas crianças que não tinham quase nada me tratavam com mais carinho do que meu próprio filho me tratou em anos. Um dia, uma das voluntárias do centro me disse: Major Sebastião, o senhor tem uma luz especial, as crianças o adoram. E eu pensei, que estranho que pessoas estranhas pudessem ver essa luz que minha própria família havia deixado de ver há tanto tempo. Enquanto isso, pelos vizinhos, eu ficava sabendo de tudo o que acontecia na minha antiga casa. Os sogros de Renato duraram apenas 2 semanas lá. Acontece que o senhor Armando e a senhora Carmen não se davam nada bem com Patrícia. Começaram as brigas, as reclamações, as discussões pela televisão, pela comida, pelo banheiro. Sua nora está subindo pelas paredes, me contou meu compadre, o sargento Silva, por telefone. Diz que os sogros a criticam o dia todo, que não a deixam viver em paz. Mas o mais engraçado veio depois. Os sogros que haviam vendido o apartamento pensando que ficariam na minha casa para sempre, se viram sem casa própria. Quando a situação se tornou insustentável, tiveram que alugar um apartamento pequeno com o pouco que lhes restava da venda. E Renato, que havia calculado que com a minha aposentadoria e um pouco que ele colocava conseguiria pagar o residencial, se viu tendo que pagar sozinho, porque eu, obviamente, não estava em nenhum residencial. Seu filho está desesperado, me contou a dona da padaria do bairro. Ele veio me perguntar se eu sabia onde o senhor estava. Eu disse que não tinha a menor ideia. Os vizinhos me contaram que Patrícia culpava Renato por tudo o que havia acontecido. Se você soubesse que seu pai tinha dinheiro, nunca teríamos passado por essa vergonha. Ela gritava no quintal para que todo o bairro ouvisse. O dinheiro. Sempre voltávamos ao dinheiro. Não era que ela se sentia mal por ter me expulsado de casa. Ela se sentia mal por ter perdido a herança. Um dia, o seu Augusto me disse algo que me marcou. Sebastião, a vingança mais doce não é fazer mal a quem te machucou. A vingança mais doce é viver bem, apesar do que te fizeram. E ele tinha razão. Eu estava vivendo melhor do que nunca. Acordava quando queria, comia o que me apetecia, ia para onde tinha vontade de ir.
Ninguém me tratava como um estorvo. Ninguém suspirava quando me via chegar. Ninguém calculava quanto custava me manter. No centro de acolhimento infantil, conheci a dona Helena, uma senhora de 68 anos que havia enviuvado há pouco tempo e que também fazia trabalho voluntário. Era uma mulher inteligente, com um sorriso lindo e uma maneira muito doce de falar com as crianças. Major Sebastião, ela me disse um dia depois que eu contara uma história para as crianças. O senhor deve ter sido um pai maravilhoso. Isso eu acreditava, respondi, mas parece que me enganei. Os filhos às vezes se enganam, disse Helena, mas isso não significa que o senhor se enganou como pai. Começamos a tomar café depois do trabalho voluntário. Ela me contava sobre seus filhos que moravam no interior e a visitavam com frequência. Eu contava minha história e ela me ouvia sem julgar, sem dar conselhos que eu não havia pedido. O senhor não sente falta do seu filho? Ela me perguntou um dia. Sinto falta do filho que eu acreditava ter, respondi. Do filho que me ajudava nas obras quando era criança, do filho que chorava em meus braços quando se machucava, mas desse homem que me expulsou da minha casa para colocar os sogros dele, desse eu não sinto falta. À noite, em meu apartamento novo, às vezes eu pensava em meus netos. Eles sim me doíam. Eles não haviam escolhido ter pais assim. Eles não tinham culpa de nada, mas eu havia tomado uma decisão e a manteria. O fideicomisso que havia criado para eles lhes daria um futuro econômico seguro, e a condição de me visitar uma vez por mês lhes ensinaria algo que seus pais nunca lhes ensinariam, que os avós não são estorvos, mas tesouros. 6 meses depois de sair de casa, eu já havia encontrado uma nova rotina, novos amigos, uma nova vida, uma vida onde eu era Major Sebastião Ferreira, não o pai de Renato. Uma vida onde as pessoas me valorizavam por quem eu era, não pelo que eu podia lhes dar. E o mais lindo de tudo, havia descoberto que se podia ser feliz aos 78 anos, que se podia começar de novo, que nunca era tarde demais para escolher quem merecia estar em sua vida. Passou 1 ano desde que meu filho me expulsou de casa. 1 ano desde que ele descobriu que seu velho inútil era milionário. 1 ano desde que tive que começar minha vida de novo, aos 78 anos. E sabe o que eu te digo? Foi o melhor ano que tive em muito tempo. Há 3 meses, Dona Helena e eu nos casamos no civil. Uma cerimônia pequena com o seu Augusto como testemunha e alguns amigos do Centro de Acolhimento Infantil. Nada ostentoso, nada complicado. Apenas 2 pessoas que decidiram se acompanhar nesta etapa da vida. Dona Helena me trouxe uma família nova. Seus filhos me receberam como se eu fosse o pai deles de toda a vida. Major Sebastião, me disse seu filho mais velho, minha mãe está mais feliz do que nunca. Obrigado por cuidar dela. Cuidar dela. Que palavra tão linda. Que diferente soa de manter ou suportar. O Centro de Acolhimento Infantil, onde trabalhamos como voluntários, agora tem meu nome em uma placa. Cantinho Major Sebastião, onde cada criança encontra um avô. Com parte da minha fortuna, financiamos as refeições de 250 crianças durante todo o ano. Essas crianças me conhecem como o vovô Sebastião. E quando me veem chegar, gritam meu nome e correm para me abraçar. Que estranho. Tenho mais netos nesse centro do que os 2 que tive de sangue. Há 2 semanas, um desses meninos do centro, um garoto de 9 anos chamado Arthur, me disse algo que me tocou a alma. Vovô Sebastião, quando eu crescer, vou cuidar dos meus pais como o senhor cuida de nós. Ali entendi tudo. Minha verdadeira herança não eram os terrenos que vendi, nem o dinheiro que guardei durante anos. Minha verdadeira herança eram os valores que eu podia transmitir, e por incrível que pareça, eu estava transmitindo esses valores a crianças que realmente os valorizavam. E Renato? Renato me ligou 5 vezes neste ano.
As primeiras 4 chamadas foram para perguntar se poderíamos conversar como gente grande sobre o tema da herança. A 5ª chamada foi para me contar que Patrícia o havia deixado. Pai, ele me disse nessa última ligação, Patrícia foi embora com as crianças para a casa dos pais dela. Diz que não pode estar casada com alguém que perdeu uma fortuna por orgulho. Por orgulho. Que curioso. Ela acreditava que eu havia doado meu dinheiro por orgulho. Não entendia que eu havia feito por dignidade. E você, o que pensa em fazer? Perguntei. Não sei, pai. Estou sozinho naquela casa que era sua, cercado de lembranças, sem dinheiro para mantê-la, sem família. Bem, filho, eu disse, agora você sabe o que se sente. Há um mês, recebi uma carta dos meus netos, uma carta que eles escreveram sozinhos, sem ajuda dos pais. Dizia, vovô, nos disseram que o senhor foi para longe, mas nós te amamos e queremos te ver. Podemos ir te visitar? Essa carta foi escrita pela minha neta Mariana, que agora tem 14 anos. No final, havia um desenho feito pelo mais novo, João, um senhor de bigodes com um bastão, parado ao lado de uma casa, e embaixo dizia, te amo, vovô. Liguei para eles naquela mesma noite. Conversei com eles por 1 hora. Expliquei, com palavras que pudessem entender, por que o avô teve que ir embora. Disse-lhes que, quando fossem maiores, se eles quisessem, poderiam vir me visitar. Vovô, é verdade que o senhor é rico? Perguntou João. Sim, meu amor, é verdade. E por que o senhor não nos dá dinheiro? Porque há algo mais importante que o dinheiro, meu amor, e isso eu vou dar a vocês quando forem grandes e puderem entender. O que eu vou dar é um exemplo de que não se deve aguentar ser maltratado só porque é família. Um exemplo de que se pode começar de novo em qualquer idade. Um exemplo de que a dignidade não se negocia. Outro dia, caminhando pelo parque com Dona Helena, ela me disse, Sebastião, o senhor não se arrepende de nada do que fez? Sabe do que me arrependo? Respondi. Arrependo-me de ter esperado tanto tempo para me valorizar. Arrependo-me de ter aguentado anos de desprezo pensando que era normal. Arrependo-me de não ter imposto limites antes. E não sente falta do seu filho? Sinto falta do filho que poderia ter sido, se eu tivesse ensinado a ele melhor o que significa o respeito, mas não sinto falta do homem que me expulsou da minha própria casa. Dentro de 2 meses, vou completar 79 anos. Dona Helena e eu estamos planejando uma viagem para o Pantanal. Vai ser a primeira vez na minha vida que viajo por prazer, não por trabalho. O seu Augusto me disse na semana passada, Sebastião, você parece 15 anos mais jovem do que quando te conheci. E ele tem razão. Quando a gente se liberta de pessoas que nos machucam, mesmo que seja nossa própria família, a gente rejuvenesce. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse contado a Renato sobre os terrenos antes que ele me expulsasse de casa. Mas depois, penso que talvez tenha sido melhor assim. Talvez eu precisasse passar por tudo isso para descobrir do que eu era feito realmente. Aqui estou, aos 78 anos, casado com uma mulher que me quer, rodeado de amigos que me valorizam, ajudando crianças que me veem como um herói, vivendo em um lugar onde sou feliz. Perdi uma família, sim, ganhei uma vida também. E você, que me ouviu até aqui, você que me acompanhou nesta história, quero que saiba algo importante. Se alguém te trata mal, se alguém te desrespeita, se alguém te faz sentir que você é um estorvo, não importa quem seja essa pessoa, não importa se é seu filho, seu pai, seu irmão, sua esposa, ninguém, mas ninguém tem o direito de te machucar só porque pode fazê-lo. A vida é muito curta para gastá-la com gente que não te valoriza. E nunca, nunca é tarde demais para começar de novo. Eu perdi um filho, mas encontrei uma família. Perdi uma casa, mas ganhei um lar. Perdi dinheiro, mas ganhei paz. E você, o que escolheria? Aguentar o maltrato por medo de estar sozinho ou arriscar-se a ser feliz?
Conte-me se esta história também fez sentido para você e diga-me de que cidade você está me ouvindo, hein? Porque no final, o único que realmente importa não é quanto você tem no banco, é quanto amor verdadeiro você tem em sua vida. E esse amor, às vezes, é preciso buscá-lo nos lugares menos esperados. Se essa história te emocionou e te fez refletir, saiba que temos muitas outras narrativas inspiradoras esperando por você aqui no canal. A vida é feita de momentos, e muitos deles são contados por pessoas reais, como o Major Sebastião, que transformaram a dor em força. Então, se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora, ative as notificações e faça seu comentário. Sua voz é muito importante para nós. Compartilhe sua própria história nos comentários. Quem sabe ela não vira nosso próximo vídeo. E para continuar essa jornada de emoções e aprendizados, clique em um dos vídeos que aparecem na tela agora. Tenho certeza de que você vai se emocionar tanto quanto com esta história. Muito obrigado por estar conosco e até a